pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No ar mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje, numa edição inédita, nós trouxemos a psicóloga Sandra Gaia. Ela já foi nossa entrevistada há 3 anos atrás e ela vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso de constelação familiar. Para você que se interessa sobre esse tema, quer resolver conflitos, entender um pouquinho mais sobre a ordem sistêmica da sua família, não perca, nosso programa está começando. Doutora Sandra Gaia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. É um prazer estar de volta aqui no Histórias e Conquistas. E já quero dizer que a primeira entrevista as pessoas gostaram muito, mesmo da intervenção, da forma como foi colocado. E é um prazer, então, poder estar aqui novamente, falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho dessa nova ferramenta, procedimento que são as constelações familiares, as constelações sistêmicas. É isso aí, pessoal. Nós estamos trazendo novamente alguns convidados que vêm com novas conquistas profissionais e inclusive para resolver conflitos e problemas do cotidiano. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Sandra, adorei, né, que é a constelação familiar, e eu falei, não, mas nós temos que contar para o povo como é que funciona, né, Sandra? De uma forma geral, você pode dar um apanhado sobre o que é constelação familiar? Posso sim, e aproveitando a deixa que você falou das nossas conquistas, né, desde há 3 anos, quando eu vim aqui, falei um pouco da minha trajetória como profissional, como psicóloga, sobre a minha atuação, e de 3 anos que eu sempre falo que o milagre está nas ações, muitas coisas modificaram, né? Uma delas é a inclusão no meu processo de intervenção por meio das constelações sistêmicas, familiares, organizacionais, e outras conquistas também, né, ao longo aí desses últimos 3 anos que fizeram a diferença na minha atuação profissional como psicóloga e como empreendedora comportamental. Então, a partir disso, de ser uma buscadora na área do desenvolvimento humano, eu me identifiquei muito com esse conhecimento fenomenológico, que são as constelações sistêmicas familiares, trazidas pelo alemão Bert Hellinger. Então, é importante falar um pouquinho sobre Bert Hellinger, quem foi, né, esse profissional, esse filósofo que contribuiu e vem contribuindo, porque ele ainda está vivo, se eu não me engano está com 93 anos, ano passado esteve aqui no Brasil no congresso, e ele trouxe para nós, né, profissionais, e para a humanidade, essa ferramenta, esse procedimento, esse método que vem impactando vidas pelo Brasil, pelo mundo afora. Então, é extremamente importante a gente desmistificar algumas coisas, porque algumas pessoas acham que, né, mas constelação é místico, é espírita, e não tem nada a ver com isso. Bert Hellinger teve um cuidado muito grande na sistematização desse conhecimento, né, porque a origem não veio do Bert Hellinger, mas ele sistematizou e desenvolveu todo um método com muito cuidado, a partir de muitos estudos, e chegou aí nessa contribuição maravilhosa para a vida das pessoas, que são as constelações familiares sistêmicas. Então, quando a gente trouxe aqui a demonstração, né, dos bonequinhos, que é possível a gente fazer a constelação individual, que é a que eu faço no consultório, e os workshops por meio da constelação em grupo, que também é maravilhosa. E a questão é como é que tudo isso acontece, né? Por que hoje tanto burburinho sobre as constelações, um diz que me diz, algumas pessoas ainda, né, têm um pouco de receio, um pouco de medo. As constelações familiares sistêmicas, a gente trabalha em cima do que Bert Hellinger chamou de ordens do amor. Então, é um trabalho voltado todo para o amor. Como assim? Por meio da inclusão. Então, quando a gente inclui todos aqueles que pertencem ao nosso sistema, quando a gente olha para algumas coisas do nosso sistema, a gente harmoniza, vamos colocar assim, em nível mais profundo, em nível inconsciente, todo o nosso sistema familiar entra em harmonia.
Quando a gente fala num sistema familiar, a gente tem que olhar para os que estão vivos e para aqueles que já se foram. Então, todos fazem parte do nosso sistema. Beth Helling denominou a importância da gente olhar para 3 leis que compõem esse sistema, e para que ele esteja em harmonia, a gente tem que direcionar o nosso olhar para essas 3 leis, para ver se elas estão acontecendo ou não. Uma delas é a lei da ordem. O que significa isso? Quem veio primeiro, no nosso sistema, a hierarquia. Então é importante a gente observar, que a gente tem um representante que representa lá nossa vovó, nosso vovô, pai, mãe, vamos pegar aqui com pai, e a gente que veio por último agora. Tá? Então, essa ordem, ela é importante. A outra é o olhar do pertencimento. Se você se sente pertencendo ao seu sistema familiar, ou se alguém do seu sistema familiar foi excluído por algum motivo, às vezes por um destino que a gente gosta de colocar mais nefasto, um destino cruel. Tá? Como, por exemplo, a pessoa se envolveu num assassinato. É um destino pesado, um destino mais cruel. A gente até cuida com a qualificação, porque uma das contribuições de Beth Hellinger é o não julgamento. Quando a gente cessa os julgamentos, a gente consegue realmente fazer todo o processo de inclusão, de incluir. E aí é onde todo o sistema vai entrando em harmonia. E a outra lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, ou entre o dar e o receber, que é extremamente importante. Então, nos workshops, eu gosto muito de começar pela essa ordem, pela família de origem. Quem é a nossa família de origem? Pai e mãe. Nossa família de origem vem pai e mãe. Ao olhar para isso, que você tem um papai e uma mamãe, que é a grande contribuição, você olha para os dois e você se percebe 50% vindo da mãe, 50% vindo do pai. Por quê? Porque quando a gente trabalha na constelação, a gente vai falar numa coisinha chamada campo morfogenético, que vem de um outro estudo, esse campo morfogenético de Sheldrake. Então, Sheldrake, um cientista biólogo, ele fez alguns estudos, um deles com o macaco, e começou a perceber, por meio desses estudos sistematizados, que o campo ele traz informações. Mas de onde que vem essas informações? Da genética. Então, seres da mesma espécie, ligados por um sistema, essa informação ela vem, emerge no campo por meio dessa genética. Quer ver só como nós estamos ligados, a todo mundo? Quando você está aqui e na sua genética 50% vem da sua mãe, 50% vem do seu pai, isso significa o quê? Que há em você a sua avó materna, o seu avô materno, a sua bisavó materna, o seu bisavô, e aí vai. Então, nós estamos interligados sistemicamente, por meio da nossa genética, a nossa ancestralidade. Então, ele usa essa terminologia e é importante, porque algumas pessoas vão falar, como é que é? Encarnado, ou reencarnação. Reencarnação. Vamos levar para o lado espírita, mas isso. Não é isso. Não, Beth Hellinger teve muito cuidado de falar em ancestralidade, por meio da nossa genética. Um DNA que a gente recebe. O nosso DNA. Então, exatamente. A tendência é que nós sejamos pelo menos parecidos com os nossos ancestrais, em termos de comportamentos, é mais ou menos isso? Com certeza. Então, é muito comum, a gente falar assim, você é muito parecido com seu bisavô. Em nível comportamental. Muitas vezes nem só em aparência, ok? Em nível comportamental. Por quê? Porque isso está na genética. Então, você é parecido com... Não tem aquelas famílias que o casal, nenhum dos dois tem olhos claros.
e o filho vem com o olho azul, Tem um gene recessivo. e quando vai ver, está lá no ancestral, né? Pode ser num bisavô, apresentou os olhos do bisavô. E aí é bem questionável, né? Se as características físicas vêm parecidas, por que as comportamentais também não viriam? Exatamente. Então vem muito forte, inclusive. Por isso que a gente fala no padrão repetitivo. Então, por exemplo, eu já atendi casos onde na família a gente tem um índice muito alto de suicídios, mas muito alto mesmo, que eu estou chamando de alto, assim, acima de 20. Né? Então, isso é algo que não é comum. Okay? Então, a gente verifica no campo o que está acontecendo. Porque outra grande contribuição do trabalho das constelações, por meio da fenomenologia, o que seria isso? A gente trabalha com o fenômeno, com aquilo que está ocorrendo, que diferencia um pouco da observação das ciências naturais. Tá? Aqui vai envolver muito, por meio dessa informação genética, o lado intuitivo. Então, quem já participou de uma constelação em grupo, né, vai observar que quando você entra no campo para representar alguém da família que está sendo constelado, ok? Essa pessoa que entrou no campo para representar alguém, e geralmente ela não sabe quem ela vai representar, se é um pai, uma mãe, um filho, um irmão, ela tem sensações físicas daquele representante, daquela pessoa que ela está representando, seja quem for. Tá? Então, isso já é constatado, quem já participou sabe do que eu estou falando, né? A pessoa sente isso ao entrar no campo, que não são sensações dela, são sensações do campo da pessoa que está sendo constelada. Isso é muito visível no trabalho feito em grupo, que é formidável. Inclusive, já em todo o Brasil, praticamente o nosso judiciário já colocou o método, né, as constelações sistêmicas, principalmente nos casos de conciliação familiar e mediações, principalmente na vara da família. Então, o reconhecimento das constelações familiares também já está sendo, né, já foi feito no judiciário. Então, é importante salientar isso. Por quê? Para trazer a seriedade desse trabalho. É um trabalho que realmente vem impactando vidas por meio, né, de emergir algo que até então a gente não tem consciência, a gente não enxerga no nosso dia a dia, e nas constelações a gente vai trabalhar exatamente com aquilo que é oculto, com aquilo que não é percebido no dia a dia. E aí muda de forma significativa. Bacana. Sandra, nós temos que dar um tempo para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com a psicóloga doutora Sandra Gaia, ela que retornou ao nosso programa, vem fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho muito sério, que é a constelação familiar. E ela estava nos falando que, inclusive, no próprio judiciário, esse trabalho já foi reconhecido. Exatamente. Como objeto de mediação entre as partes. Como que funciona? Por exemplo, é um casal, aí eles fazem a constelação familiar para entender um pouquinho mais dos seus comportamentos, é mais ou menos por aí? Exatamente. Geralmente envolve os representantes, aquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo específico, né? O casal, os filhos, então traz o quê? Elucida, né, para aquelas pessoas que estão em conflito, o que está por trás desse conflito. Porque lembra, a constelação sempre vai trabalhar com aquilo que é oculto, com aquilo que a gente não enxerga no nosso dia a dia, com aquilo que não está na nossa consciência. Então, por isso que acaba trazendo um grande sucesso nos casos, diminuindo muito o nível de conflito, e agilizando os processos por conta desse método. Por exemplo, um casal que se separa e eles têm no histórico da família diversas separações, isso pode influenciar? Sim, com certeza, que é um padrão que já fica identificado, que está se repetindo naquele sistema familiar. Então, por exemplo, pode ser separações, doenças,
né? A gente também trabalha com sintomas nas constelações familiares, pessoas que, né, desde gerações lá atrás, vem falecendo de câncer, né? E esse padrão se repete. O que acontece? O que está acontecendo nesse sistema que está se repetindo esse padrão de morte por câncer na família? Ah, isso existe? Existe, por suicídio, como eu falei anteriormente. Por fim, é possível da gente observar no campo da pessoa, né, o que gera esse padrão repetitivo. Quais são os principais temas? Então, relacionamento de casal, brigas familiares entre pais e filhos, né, filhos e pais. Então, geralmente, as questões trazidas está infringindo alguma lei dessas três que eu falei. Ou a pessoa não se sente pertencendo ao sistema, né, ela nega o sistema. É muito comum a gente ouvir assim, aquele lá não é o meu pai, eu não o reconheço como meu pai. Uhum. E o que acontece com a pessoa quando não há esse reconhecimento? A vida dela fica truncada. É mesmo, fica um emaranhado. Fica um emaranhado, é essa a palavra. Tá? Há um emaranhado ali e a pessoa fica inosada, ela fica presa, como uma teia mesmo. Né? Algo, seja na vida profissional, abundância financeira ou de relacionamento, ela fica emaranhada em algum processo onde a vida não anda. Por quê? É como eu falo, o nosso fluxo de vida vem por meio dessas duas pessoas, pai e mãe. Independentemente do que eles fizeram, do que foram. Se foi adotado ou não, são os pais genéticos que você vai trabalhar. Exatamente. Tá? Independentemente do que eles foram ou fizeram, são os pais. Como eu falei anteriormente, a gente não nasceu no pé de couve, a gente veio daqui. Né? 50% pai, 50% mãe, querendo eu ou não. Então, quando eu olho para os dois, consigo separar a parte comportamental deles, porque isso não me pertence, né? Supondo que meu pai assassinou alguém, essa parte comportamental dele não me pertence, isso fica com ele. Mas o que ele fez não impede ou não tira, né, a patente dele, meu pai. Então, eu olho para eles, né, há todo um trabalho sistêmico para isso, onde eu incluo meu pai e minha mãe, principalmente em meu coração. Eu os reconheço como meu pai e como minha mãe. Né? E aí o caninho que eu falo, que estava entupido, ele limpa e a vida flui. Então esse é o primeiro movimento que a gente faz na constelação, é checar como é que está a relação entre pai e mãe. Se há problema nessa relação, pode ter certeza que o seu emaranhado inicia por aqui. E que tipo de problemas geralmente tem? Problema de relacionamento, né, de casal, não consigo encontrar ninguém para namorar. Aproveitando que hoje é Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Nós estamos gravando no Dia dos Namorados. Aproveitando esse dia, não consigo arrumar ninguém para namorar. A gente tem que ver as questões aqui. Problema financeiro. Ganho dinheiro, mas o meu dinheiro vai, não consigo guardar dinheiro. Ou aquelas pessoas que você vê que ganham, tem sucesso e daqui a pouco, plum, perde tudo. E é algo constante. Repetitivo. Mulheres que não conseguem segurar uma gestação. Né? Tem o bebê, daqui a pouco abortam, abortam. Então, assim, são situações que a gente tem que olhar para o campo para ver o que está acontecendo. E teve algum caso assim que te marcou? Então, o trabalho com as constelações familiares, eu gosto de enfatizar, diferente das outras intervenções psicoterápicas, né, a constelação familiar ela faz um trabalho extremamente profundo, é um trabalho muito profundo, que a gente diz que é um trabalho, como envolve todo o campo sistêmico, um trabalho em nível de alma. Né? E por ser tão profundo,
e gerar, de fato, modificação quando a pessoa está também disposta a olhar para esse campo, olhar para o sistema. Né? Porque nem sempre, muitas vezes a pessoa vem querendo arrumar a vida, né? Ali no sistema. E muitas vezes o que o campo vai trazer como informação não é bem aquilo que a pessoa quer ouvir. Uhum. Né? E o campo, como a gente fala, ele não mente. Então, como é um trabalho extremamente profundo, eu posso dizer que todos os atendimentos que eu fiz até hoje foram muito especiais. Entendeu? Porque a gente vê a modificação ocorrendo de forma in loco. A gente vê a pessoa, o olhar da pessoa, a postura não verbal da pessoa, a gente observa isso em loco no consultório, porque no consultório eu trabalho com os bonecos. E é só uma sessão? Como que funciona, Sandra, para o pessoal saber? Então, a gente geralmente trabalha um tema, né? A pessoa ela traz um tema a ser trabalhado, eu quero trabalhar o meu relacionamento de casal. Ok. Então, a gente percebe se, como a gente fala, né, se o campo está disponível naquele momento, o campo abre, as informações do campo vão vindo, né, e a gente trabalha esse tema. E muitas vezes até é direcionado para outra situação, não especificamente aquilo que a pessoa está trazendo. Tá? Como é um trabalho extremamente profundo, a gente até fala para a pessoa, né, espera um tempo para fazer outra constelação em cima desse tema. Ela pode vir com outro tema. Eu quero trabalhar minha vida profissional. Tá? Mas especificamente aquele tema a gente espera para guardar, porque acalma, porque é um trabalho profundo. É um trabalho em nível inconsciente, onde todo o campo está sendo trabalhado. Então, quando a pessoa vem constelar, não é só ela que está sendo constelado. É ela, o pai, a mãe, né? Dependendo do caso, os irmãos, por fim. Então, é um trabalho que é como uma pedrinha que você joga numa água. Ele tem ressonância, né? Vai fazendo aquele movimento. Então, é preciso a gente dar um tempo para que as coisas vão se harmonizando no campo da pessoa. Então, geralmente, né, ela trabalha um tema, há outras coisas a serem trabalhadas, a gente pede um time, né? Um mês, ou às vezes até mais, para voltar naquele tema de novo. Interessante. Sandra, nós estamos chegando no fim do nosso programa e nós estamos com um quadro novo, não sei se você já viu. Que agora é sobre você. É o perfil, são perguntas e respostas rápidas. Topa? Topo. Vamos lá. Idade? 44. Signo? Escorpião. Uau. Família? Maravilhosa, é o meu bem maior. Religião? Não tenho religião. Eu trabalho nesse nível a minha espiritualidade. Trabalho? Minha missão de vida. Fracasso? Aprendizado constante. Sucesso? Emoção pura, realização diária de cada coisa, pequena coisa que eu faço diariamente. Ali está o sucesso do que eu faço. Ídolo? Jesus, para mim. Política? Política, algo muito delicado, sutil, sério e importante a ser visto e trabalhado e olhado principalmente por nós brasileiros. Pior defeito? Pior defeito? Às vezes é teimosia. Você não desiste? E fica fazendo a mesma coisa? Eu não diria a mesma coisa, mas quando eu determino alguma coisa, eu não diria que isso seria um defeito, né? Eu vou colocar essa teimosia mais quando, por exemplo, né, talvez eu esteja dizendo que isso aqui é azul e não é verde, vamos colocar assim, aí daqui a pouco a gente se toca, né? Que é azul, que é verde. Que é verde. Maior qualidade? Maior qualidade eu identifico, como já dizia o meu avô, desde quando eu era pequenininha, a determinação. Medo? Medo?
Não tenho medo. Sem medo? Sem medo. Nem de avião? Nada. Turbulência, assim? Nada. Nada? Não tenho nada. Eu tinha um pânico, na verdade, que era de barata. Eu tinha pânico de barata, mas eu tirei com a hipnose, que é outra ferramenta que eu trabalho, que é fantástica, né? Então, importante, todas as ferramentas que eu utilizo, eu testei antes para ver a eficácia. Por isso que eu trago como processo de intervenção. E eu tirei o meu pânico de barata, que foi instalado pela minha mãe, viu? Ela subia na cadeira, minha mãe era, né? Tinha um poder pessoal muito grande, eu pequenininha, então minha mãe tem medo, eu também tenho, né? Isso vai para o nível inconsciente. E a gente só consegue trabalhar com essas ferramentas mais profundas. Não adianta eu ficar lá, não tenho. Entendi. Sonho, maior sonho? Sonho? Estar com o meu trabalho em todo o Brasil, contribuindo para a vida de muita gente. Uau! Sandra, nós temos que finalizar o nosso programa. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Parabéns por esse novo trabalho, que realmente é muito bacana. Pessoal, conheçam. Para quem tem aí alguns problemas de conflitos, relacionamentos, até para alcançar objetivos, né? Como tu disse, tem pessoas que às vezes vão, mas dali a pouco perdem tudo. Exato. Então tem uma explicação para isso. Tem. Bem bacana, parabéns mesmo. Muito obrigada por essa nova oportunidade, é um prazer enorme, te admiro muito pelo seu trabalho, pela sua oratória, pela sua postura, por fim, a gente vai sempre aprendendo com todo mundo para melhorar a nossa intervenção também. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial também para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.